Agora deu. Agora sim. Tudo bom, Sueli? Tudo, muito bom, muito alegre de estar aqui, feliz. Maravilha. Hoje é o nosso segundo vídeo, né? A segunda entrevista da nova série sobre astrologia com a psicoterapeuta junguiana e astróloga Sueli Murdoco. Na nossa gravação anterior, no nosso vídeo anterior, a Sueli explicou a importância da casa 4 e a casa 10, porque o nome da série é exatamente isso, de onde eu vim para onde eu vou. Então, durante 9 encontros, nós vamos falar sobre isso. E nesse nosso segundo encontro, eu relembro, quem não tem o seu mapa natal, é muito importante fazer, né, para poder aproveitar todas essas informações na vida da gente, para não ficar pensando assim, as pessoas, não são as pessoas, sou eu, né? E é possível. Quem não tem, pela internet, né? Tem alguns aplicativos, coloca lá mapa natal e busca pelo menos saber o seu mapa natal. E a Sueli faz um Porque, mapa também, né? e porque é legal, né, Alzimar? Porque aí você identifica, nós vamos falar de planetas na casa 10, vamos falar dos signos na casa 4 e na casa 10. Então, fica mais simples a gente se identificar. Porque senão você falar, não sei onde está, acho que não é para mim. Não sei, E é para né? todo Não sei. mundo. É para todo Não, e mundo. é muito legal, é muito legal. A hora que você identifica, sabendo o ascendente, você sabe que é casa 4 e sabe que é casa 10 pelo meio. E qual é o signo? É isso que a Exato. gente também vai falar. Qual é o signo? E se tiver planetas, a gente vai falar qual é a modificação que a gente tem nesse zodíaco e nessa compreensão. É. E esse nosso tema, de onde eu vim para onde eu vou, é um desmembramento até do que a gente já conversou anteriormente, numa outra série, que eram os 4 elementos da natureza, na astrologia Isso. e no tarô. Porque tem um episódio, né, daquela série que você fala sobre os planetas pessoais, os planetas sociais e os geracionais. Hoje nós vamos falar então de onde eu vim para onde eu vou, a partir dos planetas pessoais, hoje e na próxima, né? Vamos falar de Sim. Sol e de Lua. Explica então para a gente qual a importância da gente saber quais são os planetas que a gente tem no nosso mapa, na casa 10 para a nossa vida pessoal mesmo. E a gente já viu, então, que a casa 10 é a casa da nossa realização da imagem pública, né? Para onde a gente está se dirigindo? A gente saiu de casa, né? Mais infantil, mais imaturo, e vamos construir um caminho para o mundo, né? E vamos construir uma imagem para nós, em busca das nossas realizações. Então, um planeta nesta casa, ele modifica bastante, ela dá uma energia diferente para essa casa, para esse empenho. Ele vai dar um colorido diferente para esse empenho. Ou seja, vai haver nessa casa, vai haver um signo, tá? Que a gente vai falar um pouco mais abaixo, né? Outro dia. E estamos falando agora de um planeta. É como se você tivesse uma casa, tá? Onde exista um morador. Tem casas que não têm planetas, então já temos que falar, nem toda a casa 10, nem todos os mapas natais têm um planeta na casa 10 ou no meio do céu. Não tem. E Então, não tem o que eu problema nenhum faço? não ter. É isso que eu falo, não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai interpretar essa casa? A gente vai procurar qual é o regente daquele signo que está lá. Então, o regente do signo, imaginemos que Áries, né? Áries está na casa 10, tá? Então, a gente vai procurar onde é que está o Marte. Que casa? A gente vai lá e fala, ele está na casa 7. Então, o que a gente vai entender? Que a tua carreira, a tua profissão, a tua vocação, ela é conectada com quem? Com parcerias. Você vai trabalhar muito melhor e vai se dar melhor se tiver parceiros, tá? Mas agora, o que a gente está dizendo é que vamos identificar as pessoas que têm um planeta na casa 10, tá? Isso. E qual é a modificação?
E o primeiro planeta que a gente vai falar é Marte, tá? Nós vamos falar... Não, Sol, desculpa. Não, o Sol. Sol. O Sol. Isso. Falamos de Marte em outra ocasião, porque agora deu um exemplo, né? O Sol. Por que começamos pelo Sol? Porque o Sol e a Lua são os planetas, né? Apesar de Sol não ser considerado um planeta, mas na astrologia ele é um luminar, a gente entende, e que é um planeta muito especial. Então, entendendo que o Sol, ele é a nossa luz, a nossa vitalidade, tá? Ele nos define de muitas formas, ele dá o nosso brilho. Então, imagine o seguinte, que a casa 10, que é a casa da realização, né? Ou seja, onde é que eu quero ir? E, no fundo, o que a gente quer é reconhecimento. Quando eu vou para o mundo, eu quero me dar bem, lógico. Eu quero ser reconhecido. Eu quero fazer bem alguma coisa, Capricórnio, né? Eu quero fazer bem, eu tenho que ser responsável naquilo, eu tenho que ter determinação, tá? Mas eu quero ser reconhecido e quero brilhar. E não tem, vamos dizer assim, um planeta melhor para isso quando você tem o Sol na casa 10. O Sol na casa 10, ele nem convida, ele impõe um brilho seu e que você se dedique à sua carreira, à sua vocação. E a casa 10, ela não... Eu estou até olhando aqui, porque eu tenho meu mapa, mas eu esqueci de pegar ele na mão. Eu acho que eu tenho Sol na casa 10. Exatamente. Só para dar um exemplo, não é que eu querendo aparecer, só para dar um exemplo prático. Não, belíssimo. Não, é muito bom. Sabe por quê? Então eu posso dizer para você o seguinte, mesmo que você não fosse, não tivesse uma formação do jeito que você teve, se teu caminho, o seu caminho foi em direção a esse Sol, e esse Sol tem a ver com a sua profissão. Tá? Mesmo que não fosse, a casa 10 também é uma casa do social. Então, é importante que essa casa, na casa 10 e o Sol, que você brilhe de alguma forma, que você apareça de alguma forma. Tá? Então, o importante, veja, fazendo a live, você como uma comunicadora, inclusive, né, reconhecida em meios da universidade e tudo mais. Ou seja, você foi quase que imposto você sair da sua casa, sair do seu lar e falar, não, mãe, pai, eu tenho que ir, porque o Sol me chama. Entende? Então, é isso. É um chamado ao serviço do mundo, vamos dizer assim. Tá? Então, o Sol, ele faz isso. E normalmente quem tem o Sol na casa 10, ele tem mais facilidade no seu lado social de assumir uma dianteira, por exemplo. Vou falar para 30 mil pessoas, eu não tenho vergonha, eu pego o microfone e falo, não tem essa... Eu vou dizer para você o seguinte, o Sol, ele faz brilhar. Como o Sol está sempre muito perto de Mercúrio, né? E o Mercúrio é que fala, o comunicador, e a gente vai ver na próxima live falando de Mercúrio, o Mercúrio que tem o microfone, tá? Mas, de alguma forma, o Sol, que rege Leão, ele gosta de aparecer. Ele precisa aparecer no sentido assim, ser reconhecido, ser aplaudido pelos próprios talentos. Então, o Sol, quem tem o Sol na casa 10, da casa da profissão, ele é um líder nato, de alguma forma. Eu costumo dizer, é a bandeirinha do escoteiro, né? Vamos atrás, vem atrás, entendeu? Esse é o Sol. Vem comigo que é sucesso, vem comigo que é sucesso. Isso, vem pra quê, né? Vamos lá. Então, o Sol, ele brilha e faz isso. Então, ele pode ser um líder, tanto num profissional liberal, ou ser um executivo, ou ser um empresário, tá? Político, tá? E qualquer profissão que tenha a ver com tomadas de decisões e influência. Por que nós estamos falando de profissão? Porque a gente já viu que Casa 10 tem a ver com carreira e profissão. Então, esse meio da Casa 10, ele propõe, junto, por exemplo,
a gente, na astrologia, na psicologia, a gente faz orientação vocacional, a gente faz isso, tá? Mas a astrologia também faz, tá? E como é que a gente faz isso? Olhando não só a casa 10. A gente olha a casa 10, a casa 2, que tem a ver com um signo de terra, e como eu valorizo e ganho dinheiro, a casa 6, como eu trabalho, e também a casa 5, como eu me expresso. Então, a profissão vai sair disso, tá? Uhum. E também a gente pode olhar onde está o sol. Onde está o sol dá uma vocação também, entendeu? Então, e sempre o sol, ele é um luminar que a gente vai sempre olhar para dar essa característica para uma personalidade, um mapa. Isso é muito importante. Tá? E é claro que tudo na vida tem a luz e tem a sombra, a gente já aprendeu muito isso com você nas nossas entrevistas, né? Não é porque a pessoa tem o sol na casa 10 que vai ser brilho a vida inteira, tem os desafios, né? Porque o sol, ele é muito forte, e se perder o tom, ele queima. E se Tá. não colocar fogo, ele se apaga. Né? Quais são os desafios para quem tem o sol na casa 10? Você sabe o seguinte, aquilo que a gente falou de combinar ou de equilibrar a casa 4 com a casa 10, ou seja, as minhas raízes, a minha emoção, a minha psique, meus sentimentos, né, a minha percepção de segurança interna e emocional. Quando você tem um sol de casa 10, é mais simples, é mais fácil, entre aspas, você desequilibrar, porque te chama, né? Te chama para o mundo. Então é muito mais fácil você dar todo o gás e o trabalho, a tua força para o trabalho, né? Para esse prestígio, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente pode esquecer do seu próprio emocional. Entendeu? E ficar muito ligado no sucesso profissional. Entende? Então, um dos desafios de um sol de 10 é entender que você tem uma casa 4, entender que você tem família, né? Que você não pode se abandonar, nem abandonar esses vínculos, porque senão a tua árvore vai ficar capenga, as tuas raízes vão ficar meia desequilibradas, a gente pode até apodrecer um pouco. Né? Vamos dizer assim. Inclusive, é interessante isso que você está falando, porque quando a gente coloca a nossa autoestima muito no profissional, vão ter momentos na vida, vamos imaginar que você vai trabalhar por 30 anos, né? Uma média, entre iniciar a trabalhar e aposentar. 30, 40 anos de profissão. Claro que você vai ter altos e baixos, vai ter momento que você está muito bem na fita, e vai ter momento que você está desempregado, que você não está rendendo na profissão, né? E aí, o problema da autoestima, né? Uhum. Porque eu preciso brilhar, não estou brilhando, pronto, acabei. E veja o seguinte, eu tenho que brilhar no social, né? Eu tenho que brilhar no social. Você, dando esse exemplo, eu me lembrei, normalmente, isso era mais próprio dos homens, porque os homens iam mais para o mundo. Isso eu acho que no meu tempo, quando a gente era mais velha. Agora nem tanto. Mas eu digo assim, o homem se dedicava, ou existe o sol chegando e brilhando, querendo que a gente vá para o mundo, mas tem uma hora de aposentadoria. A aposentadoria te remete para casa. Olha que interessante. Né? Na casa 4. Te remete para você mesmo, os teus ciclos. Aí você chega o aposentado ou aposentada, né? Normalmente a gente via isso. E não tinha mais o que fazer, ele não tinha o que fazer, ele não tinha espaço na casa dele. Né? Ele não tinha espaço. Então, ele não sabia se reinventar. Agora, as coisas são mais simples de você se reinventar e se colocar em casa, né? Sem mais trabalho, mas se dedicando à sua vida, ao seu bem-estar. Eu acho que as pessoas estão mais maduras para isso. Agora, o contrário também acontece. Me lembro do quê? A dona de casa, que era só dona de casa e cuidadora de filhos, e quando os filhos vão embora, ela não tem mais papel.
ela está tão enfronhada nessa casa 4 que o ninho fica vazio e existe essa síndrome, né? Onde essa pessoa precisa se curar, né? Se autocurar, se entender, se autoconhecer, para entender que a vida não é só isso, ela pode ir ao mundo, né? Ela pode ir ao mundo, ela vai para 10. Então é exatamente esse balanço, né? De 4 e 10 e que a gente tende a desequilibrar nisso. Tá? Então, o Sol, na 10ª, tende a brilhar mais, mas você não pode esquecer, sim, que a tua vida não é só isso. Outro exemplo que eu tenho, uma coisa muito importante, quando a pessoa se identifica tanto com a profissão, que muitas vezes ela se perde dela mesma. Existe um exemplo muito comum, que era, né, existem pessoas, ou que sejam, um médico que se identifica tanto com a medicina, ele e o estetoscópio dele, tá? Que em todo lugar que ele vai, ele está com o estetoscópio, lógico, e que na hora que ele tira, ele olha para o espelho e fala, quem sou? Quem sou? Entendeu? Ascendente, né? Eu. Eu sou muito identificado com a minha imagem pública e minha imagem social. A minha imagem de eu comigo mesma se perde porque eu não dei atenção para isso. A gente falou do Sol. Outro planeta pessoal muito importante, embora não seja planeta, mas de qualquer forma na astrologia se dá essa designação, é a Lua. Sim. Na casa 10. Isso. Então, junto com o Sol, eles fazem a núpcia sagrada, né? O Sol masculino, a Lua, o feminino, né? O Yin, o Yang, eles fazem consciente do Sol, inconsciente da Lua. Então, a Lua, ela traz, né, sempre sentimentos, a nutrição. A Lua é nutrição, ela nutre, né? Proteção e intuição, junto com o inconsciente, tá? Então, na casa 10, novamente, da realização, da posição social, a Lua vai dar uma grande mãe, vamos dizer assim, né? Sabe? A pessoa na casa 10, ela vai procurar profissões que tenham a ver com ela, com essa Lua, com essa necessidade de ajudar, essa criatividade, tá? Essa coisa de proteção, tá? E a gente vai ver que Lua e Câncer na casa 10 são análogos, tá? Então, quando essa Lua está na casa 10, existe uma sensibilidade a nível profissional, social, tá? De entender o que os outros precisam. Porque a Lua é muito sensível, intuitiva. A Lua olha, né? A Lua sente e percebe. Então, o que a gente vai entender? Que pode propor, tá? Profissões de cuidado. Por exemplo, médico, enfermeiro, psicólogo, aqueles que estão a serviço dos outros, que a sensibilidade é muito importante. Né? Então, entendendo, por exemplo, a minha profissão como psicoterapeuta, existem muitos psicoterapeutas com Lua de 10ª, né? Porque tem essa sensibilidade de perceber e ajudar o que o outro precisa, tá? E também tem assim, o que a Lua, tá, busca, tá? Quando na profissão? Ela também busca estabilidade, tá? Ela busca segurança e também ela precisa se sentir amada. Entendeu? Então é muitíssimo interessante. E aí é que a gente tem uma percepção como o planeta muda o jeito de você chegar na sua realização. Tá? E a importância da gente saber do nosso mapa natal para autoconhecimento. Isso. Se você sabe, por exemplo, estou falando do Sol. Se você tem um Sol, a tua necessidade é muito mais racional, é muito mais egocentrada de alguma forma, né? E nós estamos brilhando e eu quero reconhecimento em cima de mim. Agora a Lua, ela é recepção, ela não é brilho, ela recebe. A Lua não tem brilho, ela recebe o brilho do Sol. Tá? E quando ela recebe, ela também recebe a sensibilidade e ela doa essa sensibilidade, ela pega, ela capta.
E com isso, a 10ª casa tem a ver com essa captação e sensibilidade, tá? E ao mesmo tempo, quem tem 10ª, a lua na 10ª, como a lua ela é de fases, né? Ela é de fases, ela murcha, ela grã. Então, a oscilação também nessa carreira pode ser, né, acompanhando isso. Ela oscila, tá? Trabalhar, por exemplo, a lua trabalha com cuidado, como a gente falou, trabalha com coisas criativas, porque ela é muito intuitiva. Então, artistas, designers, escritores, né? Escritor precisa de muita sensibilidade, de captar, né? E aí ele escreve com a sensibilidade da lua, tá? E ao mesmo tempo o setor público também, tá? Por quê? Porque ela também vai servir à sociedade, né? Políticos, ela vai captar. E tem a ver com cura também a lua, sabe? Essa proteção e tudo mais. Inclusive ativistas, né? Você falou de políticos, né? Porque o setor público tanto o funcionalismo, os servidores, né? Sim, quanto as sim. pessoas que atuam, vai e volta, como os políticos, e os ativistas, por exemplo, pessoas que trabalham com a causa animal, com a causa, né? Não necessariamente Proteção, na política. Né? Você percebe que proteção é proteção. E você sabe que a lua também representa, na astrologia mundial, o povo, as pessoas. Daí, o ativista tem a ver com o quê? Proteção coletiva, né? E a própria proteção da sociedade, entendeu? Então, a lua é também. E também é a pátria, né? Nós estamos falando de casa 4, né? O lugar onde eu moro, maior coletivamente, o meu Brasil é a minha pátria, é o lugar de onde eu vim, tem a ver com essa grande mãe também, não é? E como a gente disse no Sol, né, já partindo para o encerramento deste episódio, que a gente vai voltar daqui a pouquinho, assim, como tá muita emoção na casa da carreira, na casa do social, caso seja na sombra disso, ou na falta disso, o que pode acontecer? Qual o desafio para quem tem lua na casa 10? Se você for entender, a casa 10 é o reconhecimento social do mundo, né? E você tem uma lua lá, e como você é muito perceptiva, você precisa de validação externa muito grande. Você está muito voltado para o outro, né? Porque a lua capta. A lua capta. Então, dos teus desafios, né, da lua na casa 10 é não depender tão excessivamente dessa validação externa. Você percebe? Aí a gente também pode entender a casa 4, porque se a casa, de alguma forma, nós estamos falando tudo bem, nós estamos falando de lua, mas para equilibrar, você tem que ser um pouco mais maduro também, ser um pouco mais ligado em você próprio, né? Não tão voltado para o outro. Então, tem uma estrutura maior dentro de você, entendeu? E uma confiança maior também, sem essa validação de que será que ele gostou? Porque a lua tem isso. Eu vou sentir e vou falar para você aquilo que eu sei que você espera que eu fale. Então, por exemplo, num exemplo do ativismo, né? Sou ativista da causa do meio ambiente, que nós estamos, né, nessa dificuldade. Corre o risco da pessoa entrar até em depressão, porque eu estou fazendo, não muda, o planeta está morrendo. Calma, isso, né? Não está tudo na minha mão. Isso, nós estamos falando de controle também, né? E pé no chão, de alguma forma, porque a sensibilidade demais, a emoção demais, ela trabalha muito o inconsciente, as fantasias, né? Eu vou ser o que vai salvar, né? O ativista vai salvar vão salvar todos os animais ou coisas. Essa causa é muito importante, é minha vida. Você percebe como a coisa aumenta, né? Então, pé no chão, né? Quarta casa também. Cadê as tuas
raízes, né? Vamos devagar. É com o tempo que isso acontece, não é de repente. Né? Uhum. Bom, a gente está falando de Sol e Lua, eu acho que a gente poderia parar por aqui para a gente retomar na próxima entrevista os outros 3 planetas que são considerados pessoais, que são 5, né? Sol e Lua Sim, falamos hoje. Na isso, próxima, nós vamos falar de Mercúrio, Vênus e isso. Vênus Marte. e Marte. Maravilha. Isso. Então, vamos ficar por aqui Vai ser lembrando legal. para as pessoas, todos que estiverem assistindo essa entrevista, né? Ela vai ficar disponível nas nossas redes. Busquem saber os seus mapas pessoais para trazer essas Legal. informações que a Sueli está dando para a tua vida. Então, se eu Isso. tiver o meu mapa, eu sei onde eu tenho Mercúrio, o que, que eu tenho na casa 10, né? Então, a gente para por aqui, agora do Sol e Lua, e daqui a pouquinho a gente já está com uma nova etapa da nossa série, que é quem tem Mercúrio, quem tem Vênus e quem tem Marte na casa 10. Super agradeço e a gente volta daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Agradeço também. Beijo.